Nós estamos aqui, então, pela página da Secretaria Estadual de Educação e Cultura da Igreja do Evangelho Quadrangular de Santa Catarina, dando continuidade às nossas lives, à nossa série de transtornos. E hoje nós vamos tratar de altas habilidades, superdotação, com a doutora Bartira Santos Trancoso. Seja bem-vinda, doutora Bartira, boa tarde. Então, boa tarde, é um privilégio, a pastora Graça estar aqui conversando de um assunto que é uma paixão na minha vida, né? Que é altas habilidades e superdotação. Gostaria já de começar, que como eu sou professora também, de deixar bem claro que a superdotação não é um transtorno, embora ela esteja dentro Dentro da cadeia. Que estão programadas. Até queria parabenizá-la pela iniciativa, que assim, enquanto nós esperamos em casa, a gente não fica parado, né? A gente está compartilhando, fica pensando, vai articulando temas, estudando, e isso é muito bom para todos nós, né? Então, é muito gostoso estar aqui. E então, como eu estava dizendo, pastora Graça... Doutora, enquanto o pessoal acessa a live, a senhora podia ir fazendo a sua apresentação, sua formação, seu trabalho. Diga que eu sou casado com você. Diga que a senhora é a doce Bartira do doutor Albert, porque os alunos... Olha aqui, o Albert, meu marido, está pedindo para eu dizer que eu sou casada com ele. Corta. Então, eu sou professora por formação e por opção, com muito orgulho, professora de ensino fundamental e trabalho com educação especial já há muitos anos, pastora. E sou psicóloga também, e por conta do meu filho ter apresentado características de superdotação na infância, eu acabei direcionando meus estudos, minha pesquisa para essa área. Sim. Então, eu sou especialista em educação especial e em superdotação, e fiz o meu mestrado com pesquisa direcionada para esse tema da superdotação. Então, o tema da minha pesquisa foi a percepção do aluno superdotado, da criança superdotada, em relação ao seu desempenho e a sua condição de superdotação, se uma coisa influenciava na outra, como eles percebiam isso. Então, já há alguns anos tenho pesquisado essa área, faço parte do Conselho Brasileiro para a Superdotação, que é uma instituição, uma entidade muito séria, que pesquisa e divulga essa área, dá apoio para o MEC nas questões legais, temos uma representatividade bem grande. Então, é isso. No momento, estou estudando mais uma pós-graduação, porque eu penso que a neurociência, hoje a ciência evoluiu muito e ela mudou muitas teorias, mudou muitas certezas que a gente tinha. Então, eu estou fazendo agora neuropsicologia, ver se eu entendo um pouquinho mais as coisas a partir dessa perspectiva da neuro agora, né? É isso, por enquanto. Muito bom. Muito bom. Beleza? Temos gente já querendo perguntar alguma coisa. Seria muito interessante, pastora, que a gente deixasse, eu gostaria, né, pelo menos de deixar claro, de que quando a gente fala de altas habilidades, superdotação, e aqui eu queria esclarecer para os leigos, né, que nós temos uma, como é que a gente fala? Uma audiência que é de pessoas leigas nessa área, embora muitos são professores e educadores, de que quando a gente fala de altas habilidades, na verdade, barra superdotação, nós estamos falando da mesma coisa, tá? Não são duas coisas diferentes. Eu tenho aqui, esse barulhinho do meu celular está atrapalhando, pastora? Está entrando aí? Eu abaixo aqui. Não. É lá no teu computador que faz. Deixa eu... Só abaixa o teu volume. Tem uma pessoa aqui que não está conseguindo, me passou um WhatsApp, que não está conseguindo acessar aquele endereço. A página. A página.
Eu consegui. Deu certo? Você conseguiu Eu acessar? Então, doutor Albert, então, copia o link e envia no seu celular para essa pessoa. Certo. Ele vai ter que enviar para mim, não tem problema, eu estou conectada aqui também. Eu já enviei, mas... é só copiar o link então, né, pastora? Copia o link em cima e envia. Então, como eu estava falando, essa questão da terminologia, ela é bem importante, porque algumas pessoas acham que são coisas diferentes, né? Eu já ouvi pessoas falarem assim, mas essa criança é só só tem altas habilidades, aí ela vai desenvolver superdotação ou não? E na verdade, não é isso. Há algum tempo atrás, os estudiosos aqui do Brasil, que fazem parte desse conselho, a gente discutia muito nos congressos essa questão da terminologia. Então, algumas perspectivas preferiam superdotação, outras preferiam altas habilidades, discutia-se muito isso. E, resumindo, quando se comparou as características dos dois temas que você falava, altas habilidades e superdotação, chegou-se à conclusão que estava se falando da mesma coisa. Então, nos documentos legais, a gente encontra a terminologia altas habilidades / superdotação, ou, em alguns documentos, altas habilidades ou superdotação. Superdotação. Mas estamos falando da mesma coisa. Mesma coisa. Da mesma coisa, exatamente. A barra já diz isso, né? A barra a barra né? Mas, infelizmente, pastora, como em qualquer outra área, às vezes os políticos eles fazem leis, fazem decretos e documentos e não consultam os especialistas da área. Né? Verdade, então, verdade. se eles tivessem consultado o Conselho Brasileiro para a Superdotação, o CONBRASD, eles não teriam cometido esse equívoco. Então, isso acaba, né? Mas, enfim, eu falo superdotação. Quando eu escrevo, quando eu faço um relatório, emito um laudo, alguma coisa nesse sentido, daí eu coloco a terminologia oficial dos documentos oficiais do MEC. Sim. 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 Então, outra coisa que é interessante a gente deixar claro, pastora, é que do que nós estamos falando, né? Porque a gente tem que... Opa, o que eu fiz aqui? Espera aí, que eu fiz uma coisa errada aqui. Então, tem que ficar claro para nós que 3 coisas. Primeiro, do que estamos falando e do que não estamos falando. Então, assim, uma coisa muito comum é as pessoas confundirem e usarem o termo gênio, gêniozinho, para crianças que são muito inteligentes, que são espertinhas, né? Então, isso tem que ficar bem claro. Nós não estamos falando de genialidade. Gênio, esse termo gênio, gêniozinho, crianças gênio, ficou muito popular na década de 70, não sei se a pastora lembra, quando os Estados Unidos... Na minha época de escola... filmes, lembra? Sim, sim. Crianças brilhantes, crianças gênio. Então, esse termo gêniozinho e gênio, isso aí ficou muito comum. Mas, na área da superdotação, entre os estudiosos, isso é muito claro. O termo gênio, a gente só usa para indivíduos adultos. Quando esses indivíduos... Já estabeleceu. Exatamente. Ele teve toda uma trajetória, ele desenvolveu suas habilidades, toda a sua intelectualidade, seus projetos, sua criatividade, e ele deixou, veja só, é muito importante que esse indivíduo tenha deixado uma contribuição de relevância em âmbito universal, de humanidade. Então, para ser considerado por exemplo, um gênio. Isso, aí sim, esse indivíduo é gênio. Então, criança já não enquadra nisso, né?
Então, é muito feio falar assim, aquele meu aluninho é um geniozinho, né? Isso já não acontece, já não é correto, né? A gente pode até brincar, mas não é correto. Então, assim, gênio, quem seria gênio? Einstein. Einstein é um gênio. Beethoven é um gênio. Charles Darwin é um gênio. Né? E outros, né, que a gente tem vários nas áreas da música, da ciência, principalmente, né? A gente tem, inclusive, mulheres, né? A Marie, como é que chama ela? Marie, não lembro o sobrenome agora, mas tem uma pessoa muito importante na área da ciência, assim, que desenvolveu teorias assim que mudaram o curso da pesquisa, da história. Nós temos recentemente o Steve Hawking, né, que faleceu, aquele físico que era tetraplégico e tal. Então, eu acho assim que, na verdade, acho que ele nem era tetraplégico, ele tinha uma... Como é que chama? Amiotrofia. Atrofiamento. É um atrofiamento, assim, não recordo o nome disso agora, tá me dando branco aqui, já tô ficando rouca e nervosa. Mas daqui a pouco eu lembro. As minhas amigas que estão conectadas aí podem me ajudar também. Se eu esquecer de alguma coisa importante, elas podem me ajudar. Mas, então, assim, fica claro que nós não estamos falando de genialidade. Isso. Outra coisa que nós não estamos falando é de criança prodígio. É também muito comum as pessoas confundirem. Veja bem, criança prodígio, então, ao contrário do gênio, é uma criança, mas é uma criança que, em alguma área, ela desenvolve uma performance como a de um indivíduo adulto, que já teve todo um percurso de treinamento, de aperfeiçoamento, sabe? A expertise de um adulto. Então, quando ela ainda é criança, ela já tem esse... Mas isso ocorre geralmente em uma área específica. É muito comum as pessoas pegarem as crianças que têm esse tipo de desenvolvimento muito precoce e expor na mídia, né? Mostrar como se fosse assim uma superdotação, mas não podemos confundir, né? O prodígio, ele não é sinônimo de superdotação. E outra coisa que a gente também não pode confundir, que é interessante a gente colocar, é a precocidade, né? Que nós não estamos falando de precocidade também. Então, todos que convivemos e temos crianças pequenas, é muito comum a gente ter crianças com desenvolvimento, às vezes, muito à frente dos seus pares, daqueles da mesma idade. Então, isso também tem que ficar claro, que a precocidade ela não é sinônimo de superdotação. Então, é assim, ela é um indicador, sim. É um indicador muito forte de superdotação, mas não é sinônimo. Então, por quê? Porque as crianças pequenas, elas têm, digamos assim, um desenvolvimento um pouquinho mais, ou muitas vezes, à frente dos outros, e algumas delas, no decorrer desse desenvolvimento, ele vai equiparando com os seus pares. Então, ter precocidade em alguma área do desenvolvimento não é sinônimo de superdotação. A gente deve prestar atenção, sim, deve cuidar, sim, deve observar, porque é um indicador. Mas nem toda criança que foi precoce vem a ser um superdotado depois. Assim como, desculpa, só para finalizar, assim como nem todo superdotado foi precoce. Depende muito da área dessa superdotação. Por exemplo, um superdotado na área da química, digamos assim, ele não vai mostrar essa precocidade enquanto criança da educação infantil, até porque não se trabalha esse tipo de habilidade na educação infantil.
né? Não se estuda química na educação infantil, no ensino fundamental 1. Então, isso tem que ficar claro. Bem claro. Diga. O que eu ia perguntar para a senhora, como que os pais podem detectar? Por exemplo, a senhora se aprofundou nesse assunto porque detectou no seu filho essa necessidade. Quarta-feira passada, eu fiz com a pastora Glácia uma live, e ela também se aprofundou no assunto dela, porque o filho dela desenvolvia, né? Então, como que a senhora percebeu isso? Como que um pai e uma mãe podem perceber isso na criança? Então, isso realmente, para pais que não são educadores, existem alguns assim, indicadores que vale a pena observar, né? Eu, por exemplo, eu era professora, eu já era psicóloga, eu nunca tinha ouvido falar sobre a superdotação, por incrível que pareça, porque nossos currículos escolares de formação não tratavam ainda na época, e acho que ainda não tratam sobre a superdotação. Hoje se fala mais, mas na minha época não. Mas, como professora, eu percebi que o meu filho, com 2 anos e meio, começou a ler sozinho, sem ser ensinado, né? Então, isso foi um disparador para que eu observasse um pouquinho mais. Se alfabetizou muito rápido e sozinho, né? Com 4 anos, ele já lia tudo fluentemente e compreendia com qualidade. Mas vamos pensar nos pais que não são professores, nos pais que não são psicólogos, né? Não trabalham nessa área. Então, vale a pena observar algumas características, né? Existem muitos mitos nessa área, pastor. Eu até, se alguém tiver perguntas, seria interessante, porque geralmente as perguntas dos leigos, elas caem nos mitos da superdotação. Então, é uma área que a gente precisa tomar muito cuidado. Mas existem características assim que a gente pode observar desde bebê. Né? Então, por exemplo, um bebê que presta atenção, muito precocemente presta atenção quando as pessoas estão falando. Ouve uma música, ou tem uma música no ambiente, e esse bebê, você percebe que ele mexe com os olhos, como quem está... Vou precisar aqui da bateria. Você percebe que o bebê, ele presta atenção na música que tocou. Eu vejo isso quando vou ao supermercado, pastor, às vezes eu fico observando bebês que passam no colo dos pais, e daí eu olho, eu dou um sorriso, e o que a gente percebe? É que o bebê te acompanha com o olhar, né? Ele vai te acompanhando. Outros, não, fica aquele olharzinho mais perdido, mais para dentro de si mesmo e tal. Você percebe o bebê curioso. Então, a curiosidade é uma característica de crianças muito inteligentes. A atividade, crianças muito inteligentes ou superdotado, ele é uma criança que tem um alto grau de energia. Então, são bebês que têm pouca necessidade de sono, dormem pouco, ficam ligados nos 200. Desde da manhã estão acordados. Isso. E aqui vale a dica de se cuidar para não sair rotulando a criança de hiperativa, né? Porque é muito comum a gente já associar a criança que é muito tem muita energia com o hiperativo, né? Então, eu Doutora acho que Bartira, a pastora Glácia, ela é psicopedagoga, ela fez comigo quarta-feira passada, TDAH, ela está nos assistindo lá na cidade de Braço do Norte, no sul de Santa Catarina. E também o pastor Natércio é nosso conselheiro do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, do Conselho Estadual de Diretores de Santa Catarina, e ele foi o nosso primeiro secretário de Educação. Eu estimo muito ele, aprendi muito com ele. Eu já tremi aqui agora, eu já tremi. Sigo os passos do pastor Natércio, ele sabe disso.
também esse povo também é tudo povo assim muito habilidoso, né? Cheio da Sim, energia, pastores muito abençoados, Amém. que contribuem muito com a sociedade. Amém. Muito obrigada por estarem assistindo e prestigiando. Vamos perguntar aí, gente. Perguntem, porque vai cair superdotado aí, ó. A Organização Mundial de Saúde, pastora Graça, há muitos anos já está defasada essa pesquisa, mas há muitos anos eles diziam, há 50 anos atrás, eles diziam que de 3 a 5% da população escolar, ela é de superdotados. E eu li recentemente que teve uma pesquisa aqui no Rio Grande do Sul, em 2017, mais ou menos, 16, por aí. Essa pesquisa apontou ali crianças com indicadores de superdotação em 7,8% da Olha só. população. Entende? Então, mas por que é importante falar isso também, pastora? Por quê? Porque as pessoas às vezes acham que a superdotação confundem com aquilo que eu falei no começo, Sim. com a genialidade, né? E como existem muitos mitos, as pessoas acabam não identificando a criança com superdotação. Então, eu até queria falar, por exemplo, de um dos mitos que... Quer ver? O mito de constituição, por exemplo, existem alguns mitos que a gente chama de constituição. Quer ver? É uma coisa muito séria. As pessoas acharem que a superdotação é uma característica exclusivamente genética. Ninguém perguntou sobre isso, mas é bom a gente esclarecer. Mas eu posso falar isso depois. O mito a que eu me refiro é quando as pessoas acreditam que o aluno superdotado ele é aquele que é o bom em tudo. Por isso chama mito de constituição. Acreditam que ele é o nerd, é o que tira nota 10, é o aluno nota 10, e ele vai ser bom em tudo. Então, se eu acredito que o superdotado ele é bom em tudo, eu vou identificar poucos, porque isso é um mito. Na verdade, o superdotado ele pode ser muito bom em apenas uma área do conhecimento, do desenvolvimento, em duas áreas combinadas, né? Que isso pode acontecer. Mas em tudo, não existe. Isso é mito. Não existe. Doutora, a senhora poderia listar os principais indicativos e sinais de desenvolvimento que indicam que a criança é superdotada? Sim, então, alguns sinais que podem ser identificados. Então, veja bem, a superdotação, ela é uma, porque assim, existem alguns referenciais mundiais que têm perspectivas diferentes sobre a superdotação. O que o Brasil usa como base para a legislação do MEC é a teoria do Joseph Renzulli. Dr. Joseph Renzulli, ele pesquisa, é psicólogo, pesquisa superdotação dentro de uma perspectiva multidimensional. E ele entende a inteligência como multifacetada, assim como Howard Gardner. Não sei se vocês lembram das inteligências múltiplas. Então, no século passado, no século XX, ali, até a década de 80, ainda se propagava muito a inteligência como inteligência única. Né? Eu lembro quando eu era criança, lá em Barbacena, que ou você era inteligente ou você era burro, né? Não sei. Ou você era inteligente ou era burro. E inteligência, na época, era você ser bom na escola, era você ser bom em língua portuguesa e matemática. Matemática, português, história, geografia. Isso. Se você não fosse bom nisso, principalmente na língua portuguesa e matemática, você não era inteligente. Então, porque o que norteava a educação era essa perspectiva da inteligência única, do fator G, que nós psicólogos chamamos. E a partir, então, de 80, ali, final dos anos 80,
O Howard Gardner já fazia 20 anos que ele pesquisava sobre inteligência e ele nos trouxe a inteligência como sendo multifacetada, se expressando em várias dimensões. Então, ele nos apresentou 8, nos categorizou 8 tipos de inteligência. Então, veja como isso é importante para responder a pergunta que a senhora colocou. Uhum. Se eu tenho essa perspectiva teórica, eu vou entender que essa pessoa ela vai ter características diferentes, dependendo do tipo de inteligência que ela apresente. Uhum. Então, por que é importante o referencial? Por quê? Porque para o Joseph Renzulli, que é o nosso referencial aqui no Brasil, a superdotação, ela engloba também aquilo que muitas pessoas chamam de talentos e habilidades. Uhum. Uhum. Então, se eu tenho alta capacidade na linguística, eu sou considerada pelo Joseph Renzulli um superdotado. Já vou colocar as outras características, não esqueci. Mas se eu sou, por exemplo, muito boa no teatro e na dança e na ginástica e na música, eu tenho as características que ele descreve como principais, eu também posso ser considerada superdotada. Então, para esse referencial, nós precisamos entender que a superdotação, ela não é uma entidade. Em primeiro lugar, nós estamos falando de pessoas, estamos falando de crianças. Sim. Que têm certas características. Então, a pastora quer... Quais são essas características? Veja, para ser superdotado, o Joseph Renzulli, ele coloca que a superdotação ela é intersecção de 3 traços de comportamento. Então, essa criança ou essa pessoa precisa apresentar capacidade intelectual geral, ou outras habilidades, nessas outras áreas que eu falei, destacadamente acima da média. Então, eu preciso ter um potencial destacadamente acima da média. Em qualquer área, pode ser na acadêmica, na linguística, na matemática, nas ciências, pode ser na música, pode ser no teatro, pode ser na liderança, mas eu preciso que essa habilidade esteja acima da média das pessoas da minha Normal. idade. Outro traço de comportamento que precisa estar presente é a criatividade. Então, a criatividade é um assunto assim que dá para a gente falar muitos dias sobre isso. As pesquisas é um construto da psicologia, existem mitos também em cima da criatividade, o que as pessoas acham que a criatividade, você nasce criativo, e já está comprovado que não é por aí. Então, nós podemos desenvolver essa criatividade, sim. Então, a criatividade também precisa se apresentar nesse indivíduo destacadamente acima da média. Então, já vimos 2 traços, né? Sim. Então, potencial muito acima da média, criatividade muito acima da média, destacadamente, e motivação para a aprendizagem destacadamente acima da média. Então, para o Renzulli, a intersecção desses 3 traços é que vai gerar o comportamento chamado superdotação, do que nós estamos falando, das altas habilidades de superdotação. Agora, isso tudo tem que estar muito alto? Não necessariamente. Às vezes, dependendo do momento de vida da criança ou da pessoa, um desses traços de comportamento se sobressai um pouco mais do que o outro e tal. Mas a pessoa que investiga isso, a pessoa que vai fazer uma identificação da superdotação, ela precisa ter muito conhecimento da área e descobrir se existe esse potencial para nessa pessoa. Né? Sim. Um exemplo. Sim. Então, é importante, se a pessoa quer identificar, quer perceber se o seu filho é superdotado, observar essas características. Por exemplo, se ele usa um vocabulário mais destacado que as crianças da sua idade, seu grau de energia,
a sua curiosidade. Curiosidade é um indicador fortíssimo de superdotação, né? A curiosidade, a energia, o envolvimento com tarefas e atividades do seu interesse, isso tem que ficar claro também. Porque pensa, nem nós, né, quando vamos fazer uma atividade que não é do nosso interesse, a gente não fica... Faz por fazer, né? A gente Logo me distrai, livro. dispersa, dispersa, faz outra coisa, mexe no WhatsApp, faz crochê, borda, enfim, né? Mas conversa, mas assim, então a criança, às vezes, ela está fazendo uma coisa do seu interesse e ela vai. A criatividade, observar, não é que a criança vai fazer um produto inédito lá com 3, 4 anos, mas você observando a brincadeira das crianças, você percebe a criatividade da criança. Então, é muito comum, por exemplo, você pega um desenho de uma criança, por exemplo, né? Ela faz lá uns rabiscos, umas coisas bem básicas, daí você diz assim, nossa, que legal, o que é isso? Aí ela vai te contar e ela conta uma história sobre os rabiscos. Nossa, então assim, se ela não for boa, não tiver habilidade no desenho, você vai ver que a imaginação dela vai embora, né? Porque a imaginação é um indicador dessa criatividade nas crianças pequenas, né? Então, esses 3 traços precisam ser bem observados. Outras coisas que você pode observar, por exemplo, é a interação que a criança gosta de, por exemplo, ela prefere brincar com os mais velhos, né? Então, eu acompanhei um menino, por exemplo, que com 2 anos e meio, a mãe levava ele no parquinho, enquanto as crianças da idade dele, 2 anos e meio, ficam pondo areia dentro do baldinho, ele estava do trepa-trepa. Ele estava lá na frente. Tentando acompanhar os maiores. Ele queria fazer outras coisas, e ele tinha essa condição, né? Então, essa interação com crianças mais velhas, eles gostam, e com adultos, eles prestam atenção, e adultos conversam, dão ideias, né? Então, existe Interferem, preferem. São crianças, por exemplo, que só ou porque sim, porque não é suficiente para eles. Eles querem entender a lógica de algumas regras que a gente coloca. Então, a forma de lidar com essas crianças é diferente. É importante a gente saber como lidar com eles, né? Doutora, só mandar um abraço aqui para a Leonora. A Leonora é nossa vice-diretora do ITQ aqui de Florianópolis, a professora também. E o pastor Fábio Dias, lá de Brusque, também está conosco aqui. E o seu esposo está dando uma contribuição boa aqui, que ele está anotando os pontos principais aqui que a senhora está falando. Quem quiser pode ter anotado ali. Que metido! Está contribuindo bastante. Está contribuindo bastante. Que bom. Doutor, uma criança superdotada demanda mais atenção e cuidados da sua família do que a maioria das crianças? Essa é uma pergunta muito difícil de responder, né? Adivinha de quem vem? Adivinha de quem vem? Não, eu acho que toda criança ela demanda da mesma qualidade de atenção, né? Eu acho que criança é criança, né? Eu falei no início que a superdotação ela não é uma entidade, nós estamos falando de uma criança. Então, veja bem, estamos falando de uma criança que tem uma capacidade cognitiva diferenciada, né, para mais, assim como a gente tem crianças, né, que têm transtornos e deficiências intelectuais para menos e tal, mas eu acho assim, todo filho merece essa atenção e essa educação de qualidade. Agora, o superdotado, ele tem características emocionais, cognitivas, relacionais diferentes. Então, se formos pensar por aí, ele precisa também dessa atenção diferenciada. Não é que é mais, né? Não é mais nem melhor, mas diferenciada. Então, por exemplo, se uma criança superdotada me questiona uma regra,
E eu digo assim, porque sim, essa criança vai ficar frustrada, porque a gente tem que pensar que é um cérebrozinho que demanda, que é muito curioso, e ele Uhum, está à frente da idade dele. Então, ele precisa de respostas, às vezes, mais lógicas, né? Ele uhum, precisa de explicações, né? Então, uhum, assim, precisa ser observado, sim. Porque, olha, um dos mitos da superdotação é aquele que acha que todo superdotado é desajustado, que ele vai ter problemas de saúde mental, que é aquele nerd introvertido, né? Que gosta de uhum. estudar. Então, assim, isso é um mito, é um estereótipo, é um mito. Porque nem todo superdotado gosta de estudar, entende? Uhum. Uhum. A maioria, inclusive, não gosta de estudar. Até Não porque é ele tem muita facilidade, ele não precisa nem de caderno, né? exatamente. Eles não Guarda tudo. são, não é o aluno nota 10, não é o primeiro da sala, né? Então, assim, agora eles gostam de aprender. Uhum. Isso sim. Eles gostam de aprender e eles aprendem com muita facilidade aquilo que para os outros às vezes precisa ser repetido, demorado e tal. Então, precisa ser atendido de uma forma diferente, né? Por Uhum. quê? Justamente para que não haja uma desadaptação. Né? Então, Uhum. assim, as pesquisas mostram que o desajuste emocional, social, relacional, cognitivo do superdotado não é por causa da superdotação. A literatura mostra que esse desajuste ele pode ocorrer com o superdotado, assim como ele pode ocorrer comigo, com você, com qualquer um. Por quê? Uhum. Lembra que eu falei que a superdotação não é uma entidade? Então, ela não é um perfil pronto. Né? Nós Uhum. estamos falando de uma pessoa que está Que está em sujeita construção. às Uhum. mesmas intempéries, como dizia meu pai, na Uhum. vida, Os outros. que os outros estão. Então, eu posso ter um superdotado mal educado? Posso. Pode. Eu posso ter um Uhum. superdotado educado, adequadíssimo? Posso. Posso ter um superdotado rebelde? Posso. Posso ter um superdotado tranquilo? Dócil, tranquilo. Posso. Posso ter um superdotado com TDAH? Posso, porque ele está sujeito também. Eu posso ter um superdotado com depressão? Posso, mas eu posso ter um superdotado super feliz, posso ter um superdotado alegre, extrovertido, produtivo? Posso. Né? Então, Uhum. isso tem que ficar claro, que muitas coisas que são atribuídas à superdotação, não, a origem não é por ser superdotado. Agora, vale pensar, né, pastora? Se eu sou uma criança e eu estou preocupada com a fome na Indonésia, na África, eu fico pensando em fazer programas para isso. E o meu coleguinha está preocupado em trocar figurinha de Pokémon, é claro que isso vai gerar um Uhum. problema aí. Então, Uhum. vai daí de quem atende essas crianças saberem atender e fazer uma mediação correta, né? Porque vai dar um BO aí, né? Equilíbrio, um O que que desequilíbrio. acontece? O superdotado ele não quer mais brincar com os pequenos, porque ele acha os pequenos muito chatos, né? Eles Uhum. não acompanham o pensamento dele, Uhum. e Uhum. ele quer brincar com os maiores, mas os maiores acham Não ele querem ele infantil, muito não quer pequeno. saber dele. Então, acaba que, às vezes, eles ficam meio deixados de lado. Então, por isso é importante esses programas de superdotação, para que eles possam conviver com crianças né, do mesmo nível que Uhum. eles, que sintam como eles, pensem como eles. É uma questão de identidade que tem que ser trabalhada. Uhum. Aham. A pastora Glassi colocou aqui que ela teve um paciente superdotado e que era muito complicado para ele na escola, porque os pais na época não sabiam o que acontecia com ele. Ela trabalha TDAH, né? Uhum. Mas ela teve um paciente assim. A Leonor diz que as contribuições do Dr. Albert são ótimas. A pastora Débora Paim, lá de Araranguá, entrou com a gente, também é Opa! no sul do estado. E a Leonor fez uma pergunta: há como
perceber as altas habilidades quando passa da infância e entra na adolescência e juventude? Como a família pode contribuir para desenvolver um potencial de altas habilidades? Então, assim, hoje, essa questão da identificação, ela é uma coisa muito séria, né? É importante que a identificação seja correta. Por quê? Porque se você faz uma identificação que não é correta, o que vai acontecer? Você vai colocar uma demanda, um peso sobre essa criança, esse adolescente, que ele não vai conseguir corresponder. Isso vai gerar ansiedade, vai gerar problemas pessoais, emocionais, né? E outra coisa é quando você não identifica o potencial. Então, nós temos essas duas questões. Duas contradições. Sim, por quê? Porque você precisa conhecer a área da superdotação, o perfil da superdotação. O que acontece? Existem estudiosos que identificam a superdotação apenas pelo teste do QI. Uhum. E quando você faz essa identificação, o que você está fazendo, na verdade, é identificar um dos indicadores, que é o QI. Mas existem outros indicadores, né? Nós temos crianças, por exemplo, inteligentes, muito inteligentes, que não são superdotadas. Porque a superdotação, ela tem um perfil característico, uma forma de enxergar o mundo diferente. Sim. Lembra que eu falei dos 3 traços de comportamento, pastora? E acho que não sei se a Leonor chegou a pegar essa parte. Eu acho que sim, ela está desde o começo. Identificar a superdotação, então, nós temos que observar isso, o potencial da criança, a criatividade, temos que observar a motivação para a aprendizagem, mesmo que não seja uma aprendizagem acadêmica, que ele não seja o melhor da escola. Mas o psicólogo, o neuropsicólogo, o pedagogo que faz o levantamento desses indicadores, ele precisa estar atento a questões que a Graça vai entender. Então, por exemplo, a gente pode confundir, sim, o alto grau de energia de um superdotado com o TDAH. Com a agitação, hiperatividade. Com a hiperatividade. Isso pode ser confundido. Outras coisas que podem ser confundidas, por exemplo, o superdotado, ele, quando ele gosta de um assunto, de um tema, ele foca naquilo, ele quer saber tudo daquilo. Ele se aprofunda. Ele se aprofunda, ele pesquisa. Se ele gosta do dinossauro, que eles gostam de temas diferentes, eles vão querer saber tudo sobre aquilo. E isso pode confundir com o hiperfoco, por exemplo, da criança com TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. Então, nós temos segundo a nomenclatura, o antigo Asperger, que tem esse tipo de interesse focado, do hiperfoco. Então, essa identificação, ela pode acontecer sim, Leonor, tanto em crianças pequenas, já temos instrumentos específicos que foram validados na nossa população aqui para identificar crianças na educação infantil. Temos instrumentos que nos dão, além dos formais da psicologia, do QI, de criatividade e tal, para identificar o perfil da superdotação em crianças e adolescentes e adultos também. Temos... eu ia perguntar, e os adultos? Os adultos, né? Porque nós temos muitos adultos que não foram identificados, né? E é muito interessante porque essa identificação, ela tem uma importância não pelo rótulo, mas ela tem uma importância por uma questão de identidade. Quando a gente avalia um adulto e identifica que ele é superdotado, tem essas características, pastora, é muito interessante o adulto dizer, mas então é por isso que eu era assim. Que eu era assim. Então, ou então a gente que trabalha com alunos na fase adulta, tem alguns que você tem que explicar nos mínimos detalhes.
e tem outros que você começa a falar e a pessoa já entende o que você disse, Gente. Então, essa né? é uma contribuição da neurociências, tem sido nesse sentido, pastora, eles estão estudando agora o cérebro, a identificação por testes, Uhum, alguns testes de inteligência formais e tal. Eu li recentemente uma pesquisa que foi feita em Portugal, de um amigo nosso que já esteve aqui conosco, parceiro da superdotação, o pastor o doutor professor Leandro, e ele coordenou uma pesquisa de doutorado onde foi feita uma comparação entre uhum, o desempenho cerebral do superdotado, considerado superdotado apenas pelo teste de QI. Então, eu diria uhum, assim, pessoas com QI acima de 130 e uma amostra de controle de pessoas com QI entre 100 e 119, não mais entrando em normal. 120. Uhum, Pessoas uhum, acima da média, uhum, 120 acima da média, mas assim, médio superior acima da média. uhum, E eles, daí, esses que eram considerados superdotados pelo QI, eles fazendo atividades lógico-matemáticas, linguísticas, resolvendo as questões assim, eram monitorados por eletroencefalograma e mostrou-se, assim, cientificamente que havia, sim, a rapidez, né, na execução dessas atividades e, além da rapidez, uma forma diferente de responder que os outros, que a equipe de controle. uhum, Então, o que isso vem provar? Não era uma amostra assim tão grande, mas isso mostra que o cérebro do superdotado ele funciona diferente. Ele não é maior, ele não é uhum, melhor, né? uhum, Mas como ele funciona diferente, ele descobre caminhos diferentes para fazer as suas sinapses, ele acaba sendo mais rápido. Isso que a uhum, pastora acabou de falar. A professora uhum, está ensinando as crianças na escola o B com A faz Bá, ele já saca na hora que o L uhum, com A faz Lá, que o M com A faz Má. Então, uhum, ele faz uma consegue. rede de aprendizado avançada. E os Uhum, outros vão precisar, talvez, mais 2, 3 letras para chegar a essa conclusão. O conseguir. superdotado chega muito rápido, né? Uhum, E outra coisa que acontece com o cérebro do superdotado é que ele gasta menos energia para fazer uhum, coisas. Então, por exemplo, eu e a pastora podemos, de repente, fazer uma atividade e chegar ao mesmo resultado, tudo bem. Só que, por exemplo, a pastora pode demandar mais energia para fazer essa uhum, atividade do que eu, ou vice-versa, uhum, né? Eu aqui uhum. na minha primeira live, a da pastora já está aí no campo há algum tempo, eu, Na terceira eu só. estou dependendo de uma energia muito maior que a sua, né? Então, na superdotação existe isso já comprovado. O Uhum, grau de energia que o superdotado usa é menor, ele chega ao aprendizado mais rápido, mas eu costumo dizer uma máxima nas minhas devolutivas, quando a gente termina a identificação, é que assim, eu digo para os pais e para a criança assim, ó, então você é superdotado, mas não é vidente, tá? É diferente. é diferente. Superdotação não quer dizer que você não precisa estudar, não quer dizer que as coisas vão cair do céu, não quer dizer que você aprende sozinho, né? A Uhum, superdotação, ela é uma bênção, é uma coisa muito boa, não é um problema. Mas se você não souber lidar com ela, ela pode ser um problema sim. Né? uhum, Então, uhum, crianças que saem dali achando que são os iluminados, né? Então, isso uhum, depende muito da pessoa que avalia, respondendo a Leonor, né? É, uhum. quem avalia, como é que coloca essa questão Essa para a avaliação. família e para a criança? Porque tem Uhum. família que sai de lá achando que o filho é o iluminado. Eu conheci uma família que a irmã não podia nem namorar sem consultarem o menino,
porque ele era superdotado. Então, veja que nível, né? Outra que chegou para mim dizendo, uma menina de 4 anos, essa aqui é a fulaninha, mas ela não pode ser contrariada, tá? Porque ela é superdotada. É um outro equívoco, né, gente? Muito grave. E aí nós vamos ter, sim, as adaptações, as desadaptações, desculpa. Vou tentar fazer uma síntese aqui. O que fazer quando a escola se incomoda com a criança superdotada porque ele quer mais do que a maioria? E o que fazer e quais os profissionais e especializações são autorizadas a avaliar e diagnosticar a superdotação? Qualquer psicólogo, neurologista, pedagogo? Estou sintetizando porque a gente está chegando nos minutos finais, a pessoa pode responder. Bom, então, essa questão da avaliação, gente, ela é muito controversa. Depende muito do referencial teórico que você usa. Se você usa um referencial teórico de fator G, de aquele antigo ainda do século XIX, né, do século XX, nós estamos no XXI já, né? Você achar que você pode identificar a superdotação só com teste de QI, testes formais, aí tem que ser o psicólogo ou o neuropsicólogo, né? Só um parêntese, existem muitas perspectivas diferentes entre os profissionais que são da pesquisa da superdotação, mas numa coisa todos são de acordo. Existe um acordo, que é superdotação não se identifica só com teste de QI. Tá? Então, essa é uma abordagem que eu concordo muito com ela. O teste de QI é importante, ele faz parte como um dos indicadores, né? E então, assim, já respondo uma parte da sua pergunta. Não é qualquer profissional. Mas então, se eu parto da perspectiva que a superdotação é um perfil e sigo esse modelo do MEC, em que o Renzulli estabelece 3 traços de comportamento, né? Potencial acima da média, destacadamente, criatividade e motivação, eu posso, como pedagoga, fazer o levantamento desses indicadores. É só eu ter conhecimento da área e usar os instrumentos corretos, né? As escalas, os questionários corretos, e saber fazer a interpretação disto. Então, uma professora de sala de recursos, uma professora que tenha um bom conhecimento da área, ela pode fazer essa identificação. O que ela não vai fazer é a avaliação formal. Isso ela vai ter que encaminhar para um psicólogo ou para um neuropsicólogo, né? Mas eu não sei se estou sendo clara, eu acho que sim, né? Acho que sim. A senhora conhece algum profissional ou alguma clínica que faz essas avaliações e diagnósticos aqui, em Florianópolis, ou em alguma cidade de Santa Catarina? Não. Eu tenho feito avaliação daí de Santa Catarina. O pessoal tem vindo aqui para Curitiba. A gente faz um esquema de horários, né, especial para quem vem de fora. A gente aglutina sessões, porque é todo um processo, né? A superdotação se não avalia assim em 2 dias, né? Nós aqui no Mentorial levamos 2 meses, nossa equipe leva 2 meses, 2 meses e meio para chegar para fazer a avaliação. Nesse parecer final. Mas eu sei, tem uma colega nossa do Conselho Brasileiro para Superdotação, que se aposentou, ela é do Rio Grande do Sul, agora ela está morando em Santa Catarina, em Florianópolis. E ela está agilizando aí com algumas pessoas para que a Secretaria Estadual de Educação de Florianópolis se articula. De Florianópolis. No sentido de levar para Santa Catarina o que a Secretaria de Educação, a Federal, chama de NAAS, que é Núcleo de Atividade para Altas Habilidades de Superdotação. É um projeto governamental, existe em vários lugares do Brasil, geralmente nas capitais. Então, eu sei que existe essa iniciativa. Aqui, a Sheila Torma dizeu. Essa mesmo.
Essa mesmo, mesmo. ela está aí conectada? Está conectada. Você, Depois eu vou adicionar ela, então. Adicione ela, porque ela é a mulher que eu estou falando. Doutora Martira, as escolas públicas dão atenção à superdotação, e também eu queria que a senhora dissesse se o tratamento, a criança não tratada corretamente, ela pode gerar algum distúrbio? A criança que é superdotada, o pai não percebe, trata normal, pode gerar algum distúrbio? E se a senhora tem um exemplo que todo mundo possa identificar. Assim. Nós já conversamos sobre isso, né, anteriormente, e que fique bem claro que esse distúrbio pode acontecer numa pessoa superdotada, ela pode ter um transtorno, ela pode ter um distúrbio, ela pode ter problemas, mas isso não é porque ela é superdotada. Talvez porque a forma como os sistemas no seu entorno não sabem lidar com isso. Como eu falei, existe um perfil de hipersensibilidade emocional em alguns superdotados, isso é muito acentuado, em outros nem tanto. Eu trabalho há anos com isso, tive alunos super bem adaptados e equilibrados, mas tem outros que são mais sensíveis, então isso depende